Foi. Boa noite, 19 horas, vamos entrar aqui em mais uma live do Sechá, né? Agradecendo, né, o Sechá pela oportunidade, Arts Club, que nos liberou espaço. Você faz uma gentileza para mim, André, conectar na hora que o deputado entrar. Cara, quando a gente vem fazer a gravação aqui na Arts Club, é outra história, né? Porque a gente tem toda uma equipe aqui que acaba cuidando. Vi que minha esposa já entrou. Obrigado, Fá, pela audiência. Que borboleta é essa, doutor? Cara, eu já vou explicar por que eu só uso borboleta. Primeiro, nós estamos aqui aguardando a entrada do deputado Paulo Teixeira. Hoje a live vai ser boa. E respondendo enquanto isso ao meu amigo Rick. Rick, eu sou médico, sou neurocirurgião. Então, assim, aquela gravata vertical, né, ela bate toda hora em tudo que é lugar. Você examina paciente, se você não tiver com alfinete, ela acaba esbarrando. Toda hora você arruma o nó da gravata. E eu acho que a gravata borboleta, ela é elegante e acho que para o médico ela funciona melhor, né? Eu acho que ela fica, não vou dizer mais higiênica, mas eu acho que ela fica mais adequada. Então, por isso, então, eu só uso gravata borboleta e por uma outra razão que isso descobri depois. As crianças, principalmente a de espectro autista, elas ficam mais calmas quando aparece alguém de gravata borboleta. Não sei se ela pensa que está no circo, se é um palhaço, não sei, brincadeira. Mas uma das coisas seria por isso. Vitor do Sechá, você está por aí? Está me ouvindo? Se tiver, dá uma ligadinha pro deputado só para avisar que nós já estamos no ar. Enquanto isso, como já é de praxe, né, então eu vou dar o primeiro recado existe um tempo daquilo que eu consigo ler, daquilo que está passando, né? Então, às vezes vocês escrevem, eu demoro um pouco e estou olhando toda hora para o lado, é isso. Por exemplo, agora chegou, fala doutor Alexandre, na área, amigo do Leandro, da HealthsMed, adorei a aula gratuita no almoço de spot. Obrigado, Alexandre, um grande abraço, foi realmente lá um almoço muito bacana e espero que a gente tenha outra oportunidade aí. Isso, um abraço aí ao pessoal da HealthsMed. Doutor, está travado? Não, se tiver travando aí alguma coisa, André, pega uma cadeira, um banco, você vai ficar com dor nas costas, cara, fica tranquilo. Já vi também que o Daniel Jordão entrou. O Daniel vamos dizer assim, nosso ponto de equilíbrio lá no Sechá. Obrigado por ter entrado. Daniel, se estiver em contato com o Vitor, só ver aí do deputado Paulo Teixeira para estar entrando. Minha mãe já entrou, beijo, mãe, obrigado pela audiência. Neide também está entrando. Bem, enquanto o deputado não conecta, a gente pode ir conversando sobre cannabis e seu uso medicinal. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Se tiver mais do que uma, guarde para a semana que vem, porque semana que vem vai ser perguntas e respostas. Odara, da Associação Cultive, como é que você tá, Odara? Tudo bom, Odara? Se não me falha a memória, a Odara mora na praia, eu acho que em Ubatuba, é isso mesmo, Odara? Se for, me fala. Rick, Associações Canábicas, é isso aí. Rick, tem mais uma que logo está chegando em São Paulo, né? Vocês vou ter mais uma força aí, a Sampa Cannabis, logo tá aqui também. Então, enquanto isso, vamos falar um pouco da história da cannabis, vamos falar... Beleza, Henrique, como é que você tá? Espero que você esteja melhor. O Henrique estava aí com Covid, né? Graças a Deus aí, cursou tudo bem. Um abraço aí
Henrique, carinhosamente a gente chama ele de Negão. Tá, abraço aí, que logo você esteja por aí. O Rick, por mais médicos como você, cara, obrigado, viu? Mas olha, eles existem. Se você olhar na lista de médicos do Sechá, você vai ver que a gente está selecionando aí uma galera, entendeu, de médicos que tem esse enfoque onde o paciente tem que estar em primeiro lugar. O garçom não pode ser mais importante que o seu cliente, já dizia a minha referência médica, que é meu pai. Doutor Pedro, temos que avançar essa pauta com os psicólogos, com certeza. Não tenha dúvida sobre isso, Anderson. Inclusive, a gente pode até estar conversando depois no privado sobre isso e fazer uma live com alguém da psicologia, seria excelente. Na semana passada a gente estava discutindo os cursos de EAD, né, e que é muito bacana isso, e tem um da plataforma Onyx Cantera, né, que a doutora Jaqueline teve aqui ontem, sensacional, inclusive para psicólogos também, não somente para. Minha mãe fala da cannabis no coronavírus. Boa, mãe, obrigado. Sérgio Macaé, Macaé Medicina, boa. Aí, Odara, moro em Paraty, eu estou bem desde aquela época usando óleo. Que bom, Odara, que você está bem. Sabia que era uma cidade de praia, achava que era Ubatuba, mas é em Paraty, né? Cidade maravilhosa. O Rick tem que usar um perfil fake devido ao preconceito. É duro isso, cara. Preconceito é uma coisa que já dizia Einstein, né? Triste o tempo onde é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Tô vendo aí que entrou também o Rodolfo da Canamed. Rodolfo, acabando a live eu te mando. Pode ficar tranquilo que até amanhã de manhã você tá com isso em mão. Mas pegando... sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. Estamos fazendo um GT sobre cannabis terapêuticas aqui para mudar o posicionamento a partir do conselho de classe. Anderson, se precisar de ajuda alguma coisa, estamos aí. A nossa missão é levar conhecimento, é discutir as coisas pelo ponto de vista científico. Estamos juntos, né, nessa luta aí. Nada do deputado, mas ele já deve estar chegando. Então, aproveitando aí a dica da minha mãe, falar um pouco sobre cannabis e Covid, né? Uma coisa bem interessante, até porque o Covid vem aumentando progressivamente, né? A impressão que eu tenho, pelo que eu tenho visto aí nos hospitais, que não está diferente do que estava no começo da pandemia. Flávia da Carmen, Flávia, obrigado pela audiência. Canábica, porque eu quero ser um cultivador. Fernando, depois aí assiste a live que eu fiz com o Pedro da Santa Cannabis, que ele fala sobre isso, tá? Mas daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto também. Então, voltando aí para o conselho da dona Leda Pierro, minha mãe, falar sobre Covid e cannabis. Então, a gente sempre soube, eu vou parar um pouco de ler as perguntas agora, porque eu vou estar falando isso até o deputado chegar. Então, assim, a gente sempre soube que a utilização da cannabis como anti-inflamatório, como modulador do sistema imunológico, poderia ser útil no tratamento do Covid. De que forma? Você diminuindo a ação dos macrófagos, você diminui a ação de citocinas pró-inflamatórias que levam a uma hiperinflamação pulmonar, uma das principais causas de insuficiência respiratória aguda e de complicações das infecções virais respiratórias. Então, nesse ponto a gente já sabia in vitro que ele podia ser usado, né? E as duas universidades americanas, né, soltaram esse ano, acho que foi Dakota e Carolina do Sul, falando, né, que tanto uma fez com o CBD e outra fez com o THC, né, e as duas mostraram que são benéficos para o tratamento da Covid. Então, assim, fumar maconha não está indicado para tratamento de Covid. A utilização desses canabinoides mostrou-se nesses estudos, né, que são estudos pequenos, que tem um benefício. Isso não quer dizer que fumar maconha previna ou que seja uma forma de tratamento.
Um outro estudo que teve foi um estudo, se não me falha a memória, canadense, eu não lembro a universidade que foi feito, que ele falava o seguinte, que o canabidiol modificava duas proteínas que, com essa modificação nessas proteínas, dificultava a entrada do vírus na célula. Né? O vírus ele não tem DNA, ele só tem RNA, ele precisa do DNA da pessoa para que ele possa se replicar. Então, impediria que isso acontecesse. Então, aí sim, estaria indicado mais para a questão de prevenção. São estudos pequenos, né, mas é uma doença que ninguém conhece, é uma doença que ninguém sabe dela. Pelo menos assim, a experiência que nós temos é o quê? De 1 ano. Então, nada pode ser descartado como uma possível ferramenta terapêutica. A gente não pode usar somente isso, mas tem que estar no radar. Agora estou voltando aqui. Billy, bem, o que está para cima aí do Billy, eu acho que tive Covid e cannabis ajudou muito na minha quarentena, eu não li. Então, se vocês escreveram, manda de novo. Mas o que o Billy está falando, aí é uma outra forma que a cannabis utiliza, mas não é para o tratamento de Covid. É para o tratamento de uma complicação que o Covid faz. Que o confinamento leva você a ter transtorno de afetividade, depressão, ansiedade, estado de estresse pós-traumático. Então, tudo isso pode ser tratado com a cannabis. Entrou aí? Então, tá um ok aí. Teixeira, né? Hã? Paulo Teixeira. Paulo Teixeira? É esse mesmo. Estão tomando as letras, Será que é verdade isso, Rick? Entrou? Deputado? Olá, Ô, olá, boa tarde. deputado. Boa tarde. Que prazer enorme estar falando com o deputado. Me desculpe que de vez em quando eu vou olhar para o lado, é que eu tenho uma tela de computador para eu estar acompanhando os comentários e para ficar melhor. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. O Sechá agradece isso. Sabemos que o seu tempo é corrido, sabemos que esse final de ano não está sendo fácil, então gostaria muito de agradecer a essa oportunidade, viu, deputado? Muito obrigado, obrigado pelo convite. Imagina, eu estava dando uma olhada na biografia do deputado, né, professor, advogado. Na verdade, o nome é Luiz Paulo Teixeira, é isso mesmo? É Luiz Paulo Teixeira Ferreira. Ferreira, é isso mesmo. E eu vi que o deputado nasceu em Águas da Prata. Foi, Águas da Prata, estado de São Paulo. E você ficou muito tempo lá ou já veio logo para São Paulo? Não, eu vim para São Paulo quando entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu tinha 17 anos. Então eu vim para São Paulo em 1979. Por que... Deputado, você está aí? Opa, deu uma cortada aqui. Por que eu perguntei isso? Porque eu tinha amigos que eram de São João da Boa Vista, ali perto de Águas da Prata, de Então, Aguaí. Do lado. lado. E eu ia para um... E meu pai e minha mãe não entendiam, né, por que eu saía de São Paulo e até Águas da Prata, né, que eu ficava em Águas da Prata, que eu tinha uns amigos lá, para eu ir numa sorveteria em São João da Boa Vista chamada Bambi, que eu acho que nem existe mais, porque isso estou falando de 30 e poucos anos atrás. Muitos anos. Águas da Prata, Aguaí, São João da Boa Vista foi um lugar que eu tenho assim, da minha adolescência, muito boas recordações, viu, deputado? Parabéns pela cidade que o senhor nasceu, viu? Uma bela cidade, uma bela cidade. Uma bela cidade mesmo. Deputado, então, eu vi que o senhor tem mestrado, chegou até a iniciar a faculdade de filosofia. Eu gostaria de saber como é que começou, né, a sua luta pela cannabis para uso medicinal. Como é que
O que engajou o deputado nisso? Olha, inicialmente eu tive sempre uma posição contra essa política de guerra às drogas, né? E aí eu fiz e protocolei um projeto que regulamenta diversos usos da cannabis. Regulamenta o uso adulto, regulamenta o uso medicinal, regulamenta também o uso industrial da cannabis. Bom, quando foi para discutir, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele disse: olha, eu topo apenas a regulamentação do uso medicinal. Então, combinamos e assim fez. Foi criada a Comissão Especial para a Regulamentação do Uso Medicinal da Cannabis. E aí nós fizemos 15 audiências públicas, ouvindo pacientes, ouvindo médicos, associações, ouvimos também a indústria, a agricultura, ouvimos autoridades nesse assunto. Eu tive a oportunidade de conhecer a experiência uruguaia, a experiência colombiana, e depois fizemos um seminário com Israel e Canadá, e ao mesmo tempo fui visitar aquela experiência daquela associação em João Pessoa, Abrace, Abrace. que tem uma autorização judicial para o plantio de cannabis e tem uma autorização judicial também para a produção do óleo para os seus associados. E aí foi que eu mergulhei no assunto e passei a conhecê-lo mais profundamente e vi a grande importância para a saúde que a cannabis tem. Foi a partir desse interesse aqui. Aqui está Cannabis Paraty dizendo, foi na missa do Padre Ticão. Aliás, esse assunto foi um assunto que eu discuti muito com o Padre Ticão lá atrás, né? E digamos assim, que tivemos muito junto no amadurecimento desse assunto. Perfeito. Até o Rick está fazendo uma pergunta também, mas já vou chegar lá, Rick. Pode deixar que tem essa pergunta aqui um pouco mais para frente. Deputado, o projeto de lei, né, 399/2015, né, que trata sobre a regulamentação do uso do plantio de cannabis por pessoa jurídica para fins medicinais, industriais e de pesquisa. Foi um projeto de lei da sua autoria em 2015, não foi isso? Não, deixa eu te falar. Eu tenho esse projeto meu de 2018, que eu protocolei, né? Mas, como o debate, digamos, ele focou no uso medicinal, o projeto que puxa esse tema é um projeto do deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe. Então, a partir do projeto do deputado Fábio Mitidieri, é que a comissão foi instalada, eu sou o presidente da comissão, e o relator é o deputado Luciano Dutti. E a regulamentação é para o uso medicinal, industrial e para fins de pesquisa. Deputado, o senhor acredita que isso possa ser votado ainda esse ano? Semana passada, né, nós do Sechat, a gente divulgou, através de uma entrevista com o deputado, que o deputado teria aí uma conversa com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. E o que o deputado sentiu dessa conversa? Será que esse ano ainda teria alguma chance de ser votado isso? Então, eu tive a esperança de votar esse ano, né? Porque nós conseguimos uma maioria de parlamentares favorável à votação do projeto. Mas dois aspectos influenciaram e não permitiram ainda a votação esse ano. O primeiro deles foi as eleições municipais. Nós tínhamos feito maioria para aprovar e vieram as eleições e nós achamos que não era conveniente deixar que o tema fosse
contaminado politicamente nas eleições municipais, até porque tem muitos setores oportunistas que, através de fake news, através de manipulações, são contra o projeto. Então a gente meio que parou, brecou ali para não permitir que o projeto sofresse uma contaminação política eleitoral. Depois, um segundo fato atrapalhou, que é a proximidade do recesso aliada à eleição na Câmara. Né? Quer dizer, está tendo eleição para presidente da Câmara, que vai concluir em dia 1º de fevereiro. E nessa eleição para presidente da Câmara, o que aconteceu é que isso atrapalha a gente para discutir e votar agora, junto com o recesso, que acho que as sessões devem acabar essa semana. Né? Então, eu creio que nós devemos trabalhar para que esse tema fosse votado ali, já a partir de fevereiro. Então, é isso que eu vou procurar fazer. E, deputado, desculpe a minha ignorância em relação aos trâmites do Congresso. Só uma dúvida técnica. Em fevereiro, essa votação, ela é da comissão ou do plenário? Então, seria da comissão, mas, por conta da Covid, as comissões não estão se reunindo oficialmente. Nós já temos maioria na comissão para aprovar. Eu até gostaria de aprovar na comissão. Seria o melhor dos mundos aprovar na comissão. E, se aprovar na comissão, tem caráter terminativo. Isso é, da comissão já iria para o Senado, salvo se tivesse um recurso para o plenário. E, se tiver recurso para o plenário, eu estou seguro que nós podemos ganhar no plenário da Câmara essa matéria. Bom, não tendo comissões funcionando, ele vai em caráter de urgência para o plenário da Câmara, aí se vota no plenário da Câmara e daí vai para o Senado Federal. Aí, deputado, o trâmite seria assim, ele vai para o Senado, no Senado, né? Lógico que é uma suposição, o deputado não tem como adivinhar isso, mas pelo seu mapa mental do que o senhor sente lá, o deputado acredita que passa fácil pelo Senado ou que nós teremos mudanças e aí o projeto volta para o plenário novamente? Então, se aprovar no Senado, ele vai para a sanção presidencial. Se tiver mudanças, ele volta para a Câmara. Agora, no Senado, eu acho que essa matéria passou a ser uma matéria muito compreendida pela sociedade brasileira e há uma reivindicação na sociedade brasileira que tenha medicamentos para essas finalidades. Né? O que nós estamos percebendo é que, por exemplo, pessoas que tenham as chamadas epilepsias refratárias, que são aquelas epilepsias que não respondem a qualquer tratamento com remédio tradicional. Tem crianças que têm 40 convulsões por dia. Esse medicamento à base de cannabis tem sido eficaz para acabar com as convulsões ou diminuí-las. Recentemente eu fui num hospital e aí, de maneira incidental, eu falei dos medicamentos à base de cannabis, a enfermeira me disse: eu trato a minha filha com medicamentos à base de cannabis. E ela falou das dificuldades de obtenção. Ela obtém no exterior, numa empresa que está em testes. Então, é muito difícil a obtenção. Então, ela falou: olha, minha filha tinha 40 convulsões, hoje ela tem 3 convulsões, porque o efeito dos medicamentos à base de cannabis foi muito grande para essas epilepsias refratárias ou doenças raras que requerem medicamentos à base de cannabis. O que nós ouvimos também das famílias é que muita gente com fibromialgia tem utilizado medicamentos à base de cannabis para a diminuição das dores da fibromialgia. Também quem tem dores crônicas, pacientes com dores crônicas, diversas modalidades de enfermidades que se utilizam de medicamentos à base de cannabis. Vimos também a aplicação
para pacientes em tratamento de Alzheimer, mal de Parkinson e esclerose múltipla, né? Inclusive, um dos medicamentos que é vendido no Brasil, na sua bula está isso. Ele se coloca eficaz no tratamento da esclerose múltipla, né? E também para tratamento de câncer, né? Principalmente para os efeitos da quimioterapia, e para tratamentos de AIDS, para quem usa o antirretroviral e os efeitos colaterais dos antirretrovirais, né? Glaucoma também é uma doença que tem sido tratada com o tema da cannabis. Sono, ansiedade, enfim, são tantas enfermidades que afetam as pessoas e que os estudos demonstram eficácia nos medicamentos à base de cannabis. Hoje, a luta dos pacientes no Brasil ajudou a avançar esse tema. Até 2015, não se podia nem conseguir o remédio no Brasil. E aí eu me lembro da luta de um gigante, que foi o doutor Elisaldo Carlini, né, que fez um seminário na Cinemateca com familiares, e aí daí nós fomos na Anvisa. E aí a Anvisa permitiu, fui junto com o doutor Carlini, permitiu a importação daquele medicamento chamado Sativex, ali em 2015. Depois, uma nova RDC permitiu agora a produção no Brasil do medicamento, só que não permite o plantio. E isso acaba resultando em oferta de medicamento com preço muito alto. Então, tem um medicamento aí no mercado que custa R$ 2.000. E tem um outro medicamento no mercado que custa R$ 2.800. E uma coisa que eu vou contar aqui para você nessa live aí é que as pessoas que se opõem ao plantio no Brasil, eles estão fazendo uma coisa assim que é risível. Eles não negam a importância dos medicamentos. Então, eles acham que o SUS deveria oferecer. Mas eles querem que o SUS ofereça o remédio de uma empresa que produz esse medicamento no Paraná, ao custo de R$ 2.000. Olha, não tem negócio melhor no mundo de que vender para o governo um remédio a R$ 2.000. E o que eles estão fazendo? Nesse período aí, ao negar o plantio no Brasil, eles estão avançando para que essa empresa faça um convênio com a Fiocruz e, a partir do convênio com a Fiocruz, produza para o SUS. E também estão tentando patentear, olha aí. Então, os nossos opositores parecem que eles estão defendendo uma empresa, o interesse econômico de uma empresa. E se você me perguntar quem hoje é contra a aprovação desse projeto, são poucos. Entre eles, quem defende os interesses dessa empresa do Paraná que oferece um remédio a R$ 2.000. Eu pergunto para você, nos dias de hoje, que as pessoas estão, muitas delas perdendo emprego, muitas perdendo renda, em dificuldade enorme, o próprio Estado está em dificuldade enorme, o próprio SUS vai ter que gastar agora uma fortuna para oferecer a vacina. Como é que ele vai oferecer um remédio de R$ 2.000? Se tiver plantio no Brasil, você vai oferecer esse remédio a R$ 100. Deputado, assim, eu concordo com o senhor em grau, número e gênero, mas eu tenho uma outra visão, um pouco diferente sobre aquilo que o senhor me falou, se me permite, porque eu acho que isso pode ser uma grande armadilha. A medicação que o senhor está falando, eu acho que é o remédio da Prate e Dona Dulce, porque a gente só tem dois remédios que vendem na farmácia. O Mevatil, que é para esclerose múltipla, que ele é equilibrado CBD e THC, talvez ele tenha um pouco mais de THC, e o da Prate e Dona Dulce, que é o de CBD isolado. R$ 2.500 é um preço absurdo, mas a gente não pode falar que está caro. Por que a gente não pode falar que está caro? Ele é uma medicação que ele tem 200 miligramas por ml. Se a gente pegar todos os remédios importados que tem, a gente vai ver que é mais ou menos esse o preço
dos importados. Né? Então, assim, a diferença é que você não tem que esperar o tempo da Anvisa, você já chega na farmácia e você já adquire o remédio. Porque senão, daqui a pouco, eles vão lançar remédio com concentrações menores, como são os importados, 50 miligramas por ml. Eu acho que o grande problema do remédio que eles estão querendo colocar no SUS é que ele é de um canabinoide isolado, que é só CBD. Enquanto a maioria das doenças que o senhor falou, com exceção da epilepsia refratária, que muitos dos casos, o que foi feito de estudo científico com Dravet, Lennox-Gastaut, é com CBD isolado, as outras doenças, tratamento para minimizar os efeitos da quimioterapia, THC, ansiedade, CBD, depressão, CBD e THC. Então, assim, eu acho que a gente precisa, se for para ter no SUS, né, a gente tem que ter não só o espectro isolado. Então, o meu medo de falar que o remédio da Prate e Dona Dulce é caro, é que comparar ele com os importados, ele vai estar mais ou menos na mesma faixa de preço. Eu acho que o problema é o espectro isolado, ele não ser full espectro. Se você me permitir, Lógico, deputado. se me permitir, eu acho que são os dois aspectos. O aspecto que você está tratando, eu tenho total concordância, porque eu ouvi vários especialistas e eles demonstram que cada um de nós tem um sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide faz como se fosse uma impressão digital, cada um de nós tem uma diferente. Então, isso faz com que a medicação não seja igual para todo mundo e também não seja igual para toda doença e não seja igual para todo estágio de doença. Então, você vender um remédio só, como esse da Prate Danadusa, ele não tem efeito para uma série de doenças. Sim, né? Eu perfeito. concordo com você. Por isso que no projeto, o deputado Luciano Dutti fez uma coisa muito interessante, que é propor também farmácias de manipulação, associação de pacientes, porque isso permite você fazer o remédio de acordo com aquela doença, com aquele estágio, com aquela pessoa. Mas o que eu quero dizer? Por que é caro? Você falou, mas é o mesmo preço de importados. Mas então é isso. Se eu quiser comprar um carro importado, ele é mais caro mesmo. Qualquer produto importado é mais caro. O que nós precisamos é baratear o preço mediante a produção no Brasil. Com certeza, com Isso, cultivo. com cultivo. Esse preço de R$ 2.000, ele é inexplicável diante de um país que tem tantas habilidades agrícolas. O Brasil é tido como um país muito avançado do ponto de vista agrícola. Nós temos a Embrapa. Então, pagar R$ 2.000 num medicamento é uma afronta ao nosso país. Eu acho. E você só vai pagar isso porque não deixa plantar, porque você tem que importar os insumos fora, produzir aqui com insumos importados. Tudo que usa insumo importado encarece mesmo. E deputado, eu vou falar uma coisa aqui, que é uma impressão que eu tenho. Eu prescrevo produtos à base de cannabis medicinal desde 2014. A minha especialidade, neurocirurgia funcional, permitiu que eu tivesse os pacientes que na época eram os pacientes selecionados pela Anvisa para o uso. E uma coisa que eu observei agora, nesse momento de pandemia, com alterações cambiais importantes, o preço não mudou no Brasil do óleo importado. Então, eles devem ter aí uma boa margem de segurança para conseguir segurar o câmbio, porque eu não observei aumento das medicações. Só uma impressão, viu, deputado? 80% do que eu prescrevo, infelizmente não, é medicação importada, porque são as que eu tenho em mãos. 20% acaba indo para a Brace ou para alguma outra associação. Mas era só esse comentário. Agora se você fizer uma comparação do quanto a Brace cobra por um medicamento e quanto está um importado, né? Porque só a lógica do dólar, deve estar 5,20 essa semana, só a lógica do dólar encarece o produto importado. Sim. E o Brasil podia ser um exportador desses produtos, tendo em vista a sua potência tecnológica na área agrícola, né?
Então, nós não precisávamos estar importando esses insumos. Eu conversei com a indústria farmacêutica nesta audiência que nós fizemos, eles disseram, olha, tendo produtos importados, encarece o custo do produto final. Por isso que nós queremos que o plantio seja feito no Brasil de forma segura, de forma controlada, para a diminuição do custo dos medicamentos. E eu faço essa comparação para você. Eu soube que ali na Brás as pessoas adquirem os seus medicamentos a 130, R$ 140. Sim, Tá e certo? eles devem lançar o mais barato ainda agora em janeiro, porque eu conversei com o Cassiano, vai ter um óleo mais barato ainda agora em janeiro. É. Então, R$ 140 para R$ 2.000 faz uma enorme diferença no É a bolso. diferença de plantar. É É o que o senhor isso. falou. É a diferença do plantio. É isso. Deputado, agora eu vou voltar aqui para o meu roteirinho. A gente sempre ouve falar, né? Porque aí eu estou voltando para aquele ponto que a gente estava conversando sobre a comissão e o plenário. As perguntas que estão fazendo, eu estou anotando aqui, depois eu vou estar falando elas. Deputado, a gente sempre escuta falar que o que segura essa pauta no Congresso é o BBB, né? Que não tem nada a ver com aquele programa de televisão, né? Um reality show, que seria a bancada do boi, bala e Bíblia, ou a bancada ruralista, a bancada de segurança e os evangélicos. Isso é verdade, deputado? É essa bancada que segura? Nesse caso, eu queria dizer para você que não é. Eu vou dizer por que não é. Primeiro, o pessoal da bancada, chamada Bancada da Bala, eu conversei com o presidente da Bancada da Bala, o capitão Augusto, e ele disse, Paulo, é remédio, nós achamos que não podemos colocar nenhuma oposição. O pessoal do boi, eles estão interessadíssimos nessa matéria. Por quê? Porque vai agregar valor na agricultura brasileira. Quem defende essa matéria nos Estados Unidos são os conservadores do Partido Republicano, o pessoal do campo. Por Uhum. quê? Porque você tem um enorme ganho. Por exemplo, toda essa área de cânhamo é uma área que dá muito lucro e valor agregado à terra, recupera a terra, inclusive, mas toda a produção industrial, produção de cosméticos, a produção de tecidos, fibras, 15 produtos são produzidos a partir do cânhamo. Então, nem a bancada da bala, nem a bancada do boi se opõem a essa matéria. Agora, os oportunistas meio que, digamos assim, contaminaram a bancada da Bíblia, tá certo? Mas o que eu sinto é que nós temos condição de aprovar, apesar de algumas oposições que existem ali. Perfeito, deputado, porque assim, é, o senhor conhece, com certeza o senhor conhece a nossa ministra da Agricultura, né? A Cristina, Tereza Cristina, foi minha colega. Eu fui líder, ela foi minha colega na condição de líder, ela foi líder do PSB, Tereza Cristina. O, Todo mundo fala muito bem dela, que ela é uma pessoa técnica, que é uma pessoa muito competente, e mesmo ela sendo tudo isso, mesmo ela representando, né, um dos ministérios mais fortes que nós temos no país, porque se uma coisa que brasileiro sabe fazer bem feito é plantar. E temos uma terra que até a primeira carta que se falava dessas terras, já se falava que aqui tudo que se planta dá. Por que o senhor acha que o posicionamento dela é desfavorável? Não vou dizer contra, porque eu acredito que ela vá olhar isso com carinho maior. É desfavorável ao projeto de lei 399? É por conta da pressão do próprio presidente. O próprio presidente politizou esse tema do medicamento, assim como ele politizou o tema da vacina. Não há um Entendi. cientista que não diz que essa vacina seja importante. Né? Mas o que fez o presidente da República? Politizou esse tema de tal sorte que hoje
tem muita gente, inclusive, com medo de tomar. Eu acabei de ver uma- um pequeno filme na internet de um pastor dizendo que esse remédio veio da China, esse vírus veio da China e o medicamento também veio da China, e que se alguém tomar, muda o DNA da pessoa. Olha o que o pastor falou, que muda o DNA da pessoa. Então, é uma politização, né, que vem de um governo que politiza temas tão importantes e fundamentais como o de ter uma vacina para o Covid, que muitos querem e depois que ela vier, muitos mais quererão, né? Então, ele politizou esse tema do uso medicinal da cannabis. Mas como a vacina ele perdeu, eu acho que ele vai perder também o tema da cannabis. Me lembrou agora, o deputado falando isso. Eu não estou lendo muita coisa aqui na minha tela do lado, mas a minha primeira professora, a Naira, ela sempre me assiste, ela me dá uma audiência tremenda, né? Ela, minha mãe e uma amiga dela, que é a Marda Talmani, essas três não me perdem. Mas eu lembrei de um professor meu de história, como o senhor é professor também, ele falava assim para mim que uma história mal estudada condena a uma história ser repetida. Era algo assim, né? Daqui a pouco nós vamos ter a revolta da vacina vezes dois, né? Que tivemos com Eu acho que esse negócio passado. da vacina, a vacina vai chegar à seguinte situação: se ele vacilar e não oferecer vacina, ele cai. Ele cai, porque hoje a população brasileira, né, com toda essa politização, 70% quer a vacina. Então não Sim, vai ter jeito, não vai ter jeito. quem não quer se livrar de uma doença aí que chegou a matar mais de 1.000 brasileiros por dia? É. Não faz sentido. E aí teve uma das perguntas que eu consegui pegar, que foi do Augusto. Ele queria saber a sua opinião referente à cartilha da ministra Damares sobre a questão da cannabis medicinal. Se o senhor teve a oportunidade de ler essa cartilha e qual foi a sua opinião? Não foi bem isso que o Augusto perguntou, ele colocou a opinião dele junto, a qual eu concordo com ele, mas eu estou sendo mais diplomático aqui na pergunta para o deputado. Augusto, eu não vi a pergunta na sua íntegra, mas se a Damares é contra, já é um critério para a coisa ser boa. Se a Damares é contra, sabe, a Damares ela impunha bandeiras tão estúpidas que se ela é contra já é um mecanismo para você falar, não, então o negócio é certo, o negócio é bom, o negócio tem que acontecer. Augusto Saraiva Ribeiro, ele está rindo aqui da minha fala, mas é isso, Augusto. Não, foi maravilhoso a resposta, e lembrando que assim, né, muitas vezes as pessoas misturam com o sofrimento, os abusos que a ministra Damares sofreu. A gente é completamente contra isso, mas a questão não é essa. O fato é essa cartilha que ela fez, que, como Augusto falou, foi um desserviço às pessoas que utilizam essa ferramenta terapêutica. Deputado, então não é uma questão ideológica, concorda? Então, não é, mas veja, nós estamos naquela fase da humanidade que você tem forças obscurantistas que atacam a ciência, atacam as evidências, que politizam temas tão importantes. A minha opinião é que um dos aspectos que derrotou o Trump foi ele ter politizado Tudo. ele politizou a pandemia. E ele politizou de tal sorte que a sociedade americana se revoltou contra ele, né? Então, eu acho que o mesmo está acontecendo no Brasil. Quando falam, não, o Bolsonaro está com a popularidade mantida de 35%. Poxa vida, né? 65% está contra, né? E ele politizar esses temas, como o da vacina, do uso do medicamento, revolta quem precisa. Numa pandemia como essa, as mães estão com seus filhos dentro de casa, todos os equipamentos de escola,
comunitários de tratamento estão limitados nesse período. Sendo assim, as pessoas estão precisando muito mais dentro da pandemia desses medicamentos e não os têm a preço adequados. E é por essa razão que eu acho que a politização desse tema, ele, aos olhos das pessoas, passa a ser visto como ridícula a politização. E aí você vê segmentos que você nunca pensava, né? Alguém aqui falou que eu estava na missa do Padre Ticão, né? O Padre Ticão, ele fez a missa canábica. Na missa Com o canábica, pessoal isso do Daime. por quê? Porque essas plantas Sensacional. foram tão demonizadas que quando um padre faz uma missa, ele está dizendo, vamos tirar esse aspecto demoníaco e vamos encarar a coisa como ela é. Deu uma contribuição enorme a do Padre Ticão. E a missa, grande parte da missa foram depoimentos de pessoas que disseram, me curei, eu estou tratando um familiar, eu estou conseguindo sucesso com filhos. Então, foi uma contribuição enorme. Assim, eu acho que o obscurantismo ele vai ser vencido pelas luzes, pelas ideias corretas, pela ciência, e não pelo atraso, como alguns pretendem fazer. Por isso que eu falei, eu sou solidário a Damares, ao sofrimento que ela teve na vida, mas eu sou contra todo o obscurantismo que ela defende. Né? Ela defende bandeiras ali que o povo no Brasil defendia no começo da década de 70, né? Nessa questão sexual, antes da Revolução Sexual. Ela Sim, defende, eu me lembro que ela falava da homem veste azul, mulher veste rosa, quer dizer, é coisa do arco da velha, né? Essa coisa já ninguém mais sim, leva em consideração, né? exatamente. Tem uns absurdos, até mudando de assunto. Uma vez eu me dispôs, não, eu acabei tendo um diálogo um pouco mais acalorado com o pai de uma criança da escola do meu filho, porque o filho dele, com 6 anos de idade, pintou um arco-íris, o pai foi lá brigar com a criança porque pintou um arco-íris, onde já se viu que aquilo já era. Então, assim, são coisas que realmente são obscurantistas, né? Eu sofri alguns ataques de um ministro também, né? Eu fico tanto brincando com o nome do Osmar Terra, né? Então eu sei o quanto que é ruim isso daí. Osmar Terra Plana. Osmar Terra Plana, esse mesmo, deputado, me chamou de traficante no Twitter dele, assim, Você a teria que única ter coisa que eu faço processado ele. Você ah, teria que processá-lo, porque é um crime que ele cometeu com você. Ele entendeu? Porque atribuiu assim, a você um crime e você teria não, que sim, processá-lo por, 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 ah, por calúnia. Né? até porque quem me mostrou o comentário foi meu filho de 11 anos que ele recebeu no grupo da O que escola. O senhor mostra que imagina? o comentário teve repercussão, a Sim, ponto do seu filho mostrar, e isso resulta em danos morais que ele tem que pagar, inclusive. Ele, ao fazer fiquei isso bem com você, chateado, viu, deputado? Porque, mas assim, sabe, o filho é difícil. E aproveitando agora, deputado, ah, o eu sei pessoal que o está senhor falando aqui que é Osmar Trevas. é Osmar Trevas. Eu sei que o senhor deixou de ser advogado de poucos para ser advogados de muitos, por que não de todos, né, de todos nós. Como que o senhor vê o crescente aumento de habeas corpus preventivos para cultivo individual com finalidade medicinal? O judiciário ele está se aproximando mais da população de uma lacuna que o executivo está deixando? Na verdade, quem está deixando essa lacuna é o legislativo, né? Porque o que está acontecendo? Como o legislativo ainda se omite, ele está permitindo a judicialização das políticas públicas, né? E o que o parlamento tem que fazer é assumir o seu dever, o seu papel de votar. Então, eu acho que os juízes, ao darem as liminares, eles estão fazendo o papel que o parlamento devia ter feito.
e eu espero que o faça ali no começo do ano. Todos nós estamos torcendo por isso, deputado. A gente só tem a agradecer, né, a sua luta, né, essa luta Eu que não é achei, sua, é eu nossa. achei, eu achei que você, antes de acabar, tendo Ah. em vista que o piano está aberto, você fosse tocar um piano para nós na Olha, nossa olha, live. deputado, assim, eu tenho certeza que se eu começar a tocar o piano, a nossa audiência vai cair, enquanto cada vez que o senhor responde uma pergunta, ela só sobe. Então, eu vou Eu, manter eu naquilo que está tenho dando. tenho impressão diversa da tua. Eu acho que você vai fazer um sucesso. Muito obrigado, deputado. Ah, a gente está faltando ainda uns 10 minutos de conversa, então tem várias perguntas que foram feitas. Queria falar assim, aquelas perguntas médicas que foram feitas, semana que vem eu respondo, semana que vem a live é só pergunta e resposta. Então conto com todas essas perguntas que vocês fizeram, porque fazer live sozinho não é fácil. Queria agradecer aí a Aline, com H, ela que fez um monte de pergunta médica. A Aline, eu conheço ela. Obrigado, Aline, pela audiência. Chopp Cristal, Pedro Cupini. E agora o Sechat gostaria de abrir o microfone, deputado, para suas considerações finais, para o seu recado. Fique à vontade para falar aquilo que o deputado acha de apropriado para essa conversa. Bom, eu quero te agradecer, parabenizar o Sechat, parabenizar você, que foi um dos médicos que desbravou essa temática. É uma Obrigado. temática que tem uma demanda social enorme, que tem muita gente desbravando na medicina, tem muita gente desbravando na academia, na ciência. Presto minha homenagem mais uma vez a doutor Elisaldo Carlini, que foi quem, junto com aquele médico israelense, que descobriu Rafael Mechulan. Mechulan, descobriram o efeito anticonvulsionante da cannabis e também a sua aplicação para dores. Foi um cientista brasileiro, ele deveria ter ganho em vida o Prêmio Nobel da Medicina. Os dois, ele e o Década de Rafael, 80, hein, deputado? década Na de década 80, de 80 ele foi um visionário, ele foi um foi. visionário, né? E foi um homem que de uma coragem, porque ele chegou até a sofrer processos, porque ele acabou entrevistando uma pessoa que tinha sido presa porque fazia o ritual da cannabis num tema religioso, etc. Então, tanto o doutor Elisaldo quanto o Michula foram aqueles que desbravaram esse assunto. Então, quero te parabenizar, eu prestar minha homenagem ao doutor Elisaldo Carlini e quero também prestar minha homenagem a todas as associações que estão ajudando os pacientes a obterem seus medicamentos. E, igualmente, prestar minha homenagem a todos os pacientes que estão precisando desse medicamento para dizer, nós vamos continuar a luta, nós vamos até o final e, se Deus quiser, nós vamos vencer essa luta para que a gente tenha oferta de medicamentos de baixo custo, apropriados para todos aqueles que precisam da cannabis medicinal. Muito obrigado por participar dessa transmissão do Sechat e muito obrigado a todas e todos que participaram igualmente conosco, que dialogaram, mandaram suas mensagens, as suas opiniões, reagiram às falas aqui de uma live de tantos que eu conheço também. Agradeço a eles e deixar um abraço apertado de bom final de ano. Nós vamos superar todas as dificuldades que o Brasil está passando e que as pessoas estão passando nesse momento. Então, minha solidariedade a vocês e para seguir aqui a um amigo meu que é bispo, o Dom Angélico, que ele é um querido, e ele, quando encontra uma pessoa querida, ele fala: um abraço de quebrar seus ossos. Então, um abraço de quebrar os ossos de vocês. Deputado, nós te agradecemos mais uma vez, aí está todo mundo falando aí da sua luta, nós que agradecemos ao deputado, aos jardineiros, que foi quem começou tudo isso aqui no Brasil, as mães, como a Catiele,
a Margarete da PEP, que caiu a licença dela enquanto associação, né? Todas as associações, quer dizer, todas as pessoas que contribuíram e que hoje estão ali, entendeu? Seguindo o deputado Paulo Teixeira, o deputado Luciano Dutti, esperando que vocês consigam, com essas ideias iluministas, vencer o obscurantismo que a gente tem, que, não, na minha opinião, não é ideológico, né? Não é de direita, é de esquerda, a bandeira da saúde é de todos, né? Pelo menos assim deveria ser. Então fica para o senhor, né? Eu falo em nome agora do Sechá e das pessoas que nos assistem aqui, aquelas que estão acostumadas a nos seguir. Nós que agradecemos ao deputado um 2021 repleto de vitórias, né? Não só no campo da cannabis, como em todas as outras, entendeu? Muito obrigado pela sua família, que divide o deputado, entendeu? Com os desejos da nação, e a toda a sua equipe, que deixa o senhor, o deputado, poder fazer aquilo que é o seu papel de nos representar. Muito obrigado, deputado. Um abraço a você, uma boa noite, um abraço ao ouvinte, um Feliz Natal para todos e todos, um grande 2021. Eu vou tomar vacina, quem não quiser que toma cloroquina, como diz o Chico Sá. Só somos dois, deputado. Então, nos encontramos na fila da vacina, tá? Um abraço. Você. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.